Simbora! Simbora falar de Estatuto das Cidades. Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para falarmos um pouco mais sobre o Estatuto das Cidades. Então esse importante assunto recorrente em provas, e isso inclusive nós observamos na aula anterior. Então na aula anterior eu mencionei para você as diversas oportunidades em que este assunto foi cobrado. Mais uma vez quero salientar que não é um curso específico sobre o Estatuto das Cidades, mas um curso pontual sobre as principais informações, as principais ideias deste assunto que já foram cobradas em provas, tá ok? Então é bom estabelecer aí com vocês esta colocação, justamente para que isso então possa orientá-los na hora de estudar. O que eu tenho feito aqui é mostrar os pontos que são mais cobrados. Tanto é assim que vocês já viram, eu fui em busca de questões anteriores, inclusive em algumas delas eu menciono aqui para você, para que eu pudesse então identificar qual é a visão das bancas sobre o assunto Estatuto das Cidades. Mais uma vez, quero com você novamente aqui estabelecer, fortalecer a nossa parceria. Eu estou à sua disposição no nosso fórum e também nas redes sociais, em todas elas, tá? No Instagram, no YouTube, no blog, em todas elas, professor Eduardo Galante, beleza? Vamos lá? Simbora então falar um pouco mais sobre o Estatuto? Vem com o professor, eu, você, o nosso diretor Wagner, todos nós aqui então focados justamente para que você possa ter um resultado ainda melhor. Como eu disse, o objeto do nosso estudo é o Estatuto das Cidades. Bem, o que nós já apuramos, o que nós já sabemos sobre este Estatuto da Cidade? Gente, o Estatuto da Cidade, então, ele tem uma importância gigantesca no contexto social. Nós vimos que o Estatuto da Cidade tem uma preocupação com a, como dizer assim, com a função social da propriedade. Nós vimos que, na realidade, é um documento que encontra fonte lá na nossa Constituição. Se você pegar a nossa Constituição Federal, nos artigos 182 e 183, você vai descobrir comigo, então, que lá nós temos a fonte do nosso Estatuto. Esta importante norma, Lei 10.257 de 2001. Depois, nós falamos sobre os seus objetos, sobre as diretrizes, nós falamos então sobre diversos outros instrumentos que nós poderemos utilizar nesta política. Então, isso é importante demais para que a gente possa caminhar rumo à nossa aprovação. Na aula passada nós falamos então muito também sobre os estatutos, mas aí já falamos como, no caso ali especificamente, falamos muito sobre a uso capião, não é isso? Nós falamos sobre a uso capião social, sobre a uso capião coletiva, trouxe para você detalhes sobre isso e eu recomendo que você então anote isso, gente. O uso capião, a uso capião é extremamente cobrada em provas. Bem, tomara, nós estaremos preparados para isso. Chegou o momento de avançarmos um pouco mais. Vamos em busca de outros aspectos do Estatuto da Cidade que são muito cobrados, outros aspectos que são muito cobrados, tá bom? Vamos lá. O primeiro deles diz respeito ao fato do proprietário urbano poder ou não conceder a outro, tá, o direito de superfície do seu terreno. Será que isso é autorizado pelo nosso estatuto? É, gente, existe esta possibilidade. Então, o proprietário, tá, o proprietário urbano, ele tem esta prerrogativa. Ele poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno. E isso poderá ser tanto por tempo determinado quanto por tempo indeterminado. Mas aqui é que está o
pulo da questão. Isso deve ser feito mediante escritura pública. E esta escritura, evidentemente, tá, é até um bis em idem, mas ela deve necessariamente ser registrada no cartório de registro de imóveis. Por que eu falo isso? É claro, gente, que a escritura deve ser registrada num cartório, mas a lei deixa aqui bem claro e é isso que é cobrado em prova. Então, anotem aí todos vocês. Primeira dica: proprietário pode conceder, tá, a outro o direito de superfície? Pode. Por qual tempo? Determinado ou indeterminado. Mas o mais importante é que isso, caso ocorra, deverá ser feito mediante escritura pública com registro, tá? Ou seja, essa escritura deverá ser registrada no registro de imóveis, tá bom? Não esqueçam então destes detalhes, são importantes para o nosso andar, para a nossa prova. Além disso, o direito de superfície. Você saberia me dizer então o que abrange? Eu estou dizendo para você que o proprietário, eu acabei de dizer a você que o proprietário urbano, ele pode conceder a outrem o direito de superfície. Mas o que é esse direito de superfície? O que abrange esse direito de superfície? Nos termos da nossa legislação, o direito de superfície, ele vai abranger o direito de utilizar o solo, tá? O direito de utilizar o subsolo e também o direito de utilizar ali o espaço aéreo relativo ao terreno. Evidentemente que isso tudo deve estar estabelecido no contrato. E lembrando que esse direito de superfície, ele também não pode se afastar da legislação urbanística. Então, para a nossa prova, caso cobrem de você o direito de superfície, lembra-se, né? Vamos lembrar da tríade. É o direito de usar o solo, o direito de utilizar o subsolo, além disso, o direito de usar o espaço aéreo daquele terreno, de forma, evidentemente, que está estabelecida no contrato, atendida à legislação específica, tá bom? Então, não esqueçam destes detalhes, são importantes para que a gente possa, então, estabelecer com você aí, como eu disse, algo nesse sentido. Porque, como eu disse, o proprietário, ele pode, ele tem então esta prerrogativa. Acabei de falar, ele pode conceder a outrem, tá, o direito de superfície do seu terreno. Essa concessão do direito de superfície. Teve uma banca, gente, tá? O Sebrasp, então, ele colocou em uma questão do tipo certo ou errado, ele colocou se a concessão do direito de superfície, se ela é apenas onerosa. Não, ela não será tão somente onerosa, ela pode ser gratuita também. Então, a concessão do direito de superfície, ela também poderá ser gratuita ou onerosa. Então não é tão somente onerosa, ela pode ser gratuita também. Muito cuidado com isso, é outro aspecto que já foi cobrado em provas. Além disso, o superficiário, ele recebe, em consequência, algumas competências. Ele recebe também aqui, ele terá algumas obrigações, as quais deverá cumprir. Então, o superficiário, tá? Então, o superficiário, ele responderá integralmente, gente, pelos encargos e também pelos tributos que incidirem sobre a propriedade superficiária. Inclusive, ele arcará proporcionalmente ainda com a parcela de ocupação efetiva, os encargos e também os tributos em relação à área que foi objeto de concessão do direito de superfície. Aí, a única exceção é se estiver estabelecido diferentemente no contrato. Mas se o contrato não mencionar nada, por exemplo, vamos partir do pressuposto que haja um silêncio por parte do contrato. Então, esta obrigação é do superficiário, tá? Ainda que nesse caso aí,
também incida sobre o objeto ali, sobre a área que foi, então, objeto ali de concessão do direito de superfície. Ah, professor, mas no contrato lá do direito do uso de superfície ficou estabelecido, então, que nesse caso ele deixaria de ser o responsável. Aí tudo bem, é a única exceção, então, que nós temos, tá? Portanto, há essa questão que deve ser observada. E mais, o direito de superfície, ele pode ser transferido a terceiros? Pode. Existe esta possibilidade nos termos do nosso estatuto. Então, o direito de superfície, ele pode ser transferido a terceiros, levando em consideração o seguinte fato: uma vez que sejam obedecidos os termos do contrato ali, tá, respectivo. Então, se houver algo contratual nesse sentido, sim, existe esta possibilidade, tá bom? Para a prova, normalmente a banca ela é bem objetiva nesse sentido. Ela vai perguntar para você se o direito de superfície pode ser transferido a terceiros. Sim, nos termos do Estatuto da Cidade, temos sim esta possibilidade, tá bom? Além disso, olha, por morte do superficiário, gente, os seus direitos são transmitidos aos herdeiros? Sim, gente, faz parte do processo de sucessão. Então aqui também não fugiria a regra. Aqui também não. Então, por morte do superficiário, os direitos também serão transmitidos aos seus respectivos herdeiros. Beleza? Além disso, agora vamos falar, e no caso de alienação de terreno ou do direito de superfície? Alienação nós podemos entender venda, né? Então, no caso de alienação de terreno ou de direito de superfície, nesses casos especificamente, o superficiário e o proprietário, respectivamente, tá? Eles terão direito de preferência em igualdade de condições, no caso aí, a oferta de terceiros. Olha que interessante, gente. Normalmente banca gosta de explorar isso, estabelecendo que o proprietário teria preferência sobre o superficiário. Não há. Você viu aqui, ó, tanto o superficiário quanto o proprietário, eles estarão ali em grau de igualdade. Então, fica aí esta dica para você. Olha, quando é que nós teremos a extinção do direito de superfície? O direito de superfície, ele poderá ser extinto pelas seguintes modalidades. Então, nós temos por lei que o direito de superfície ele poderá ser extinto, tá, pelo advento do termo, ou seja, por ter cumprido o que ficou acordado, o que ficou ajustado, tá? Pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário. Então pode ser que o superficiário também ele deixe de cumprir aquilo que ele então assumiu as suas responsabilidades, e isso então, o não cumprimento gera sim uma possibilidade de extinção do direito de superfície. Além disso, uma vez que tenha sido extinto o direito de superfície, então foi extinto? Foi. Nesse caso, quais são as consequências naturais em relação ao proprietário? Uma vez que tenha sido extinto o direito de superfície, o proprietário, gente, ele recuperará o pleno domínio do terreno com todas as acessões, com todas as benfeitorias que foram introduzidas no imóvel, e o mais cobrado em prova, anotem isso, independentemente de indenização. Bom, então neste caso específico, tá? Uma vez que tenha sido extinto então o direito de superfície, o proprietário irá recuperar, tá, o pleno domínio do terreno com as acessões, com as benfeitorias, tudo independentemente de indenização, tá? A não ser que as partes tenham, então, estipulado em contrário. Então, quando do ajuste, quando do contrato, se ficar estipulado que as acessões e as benfeitorias deverão ser indenizadas ao superficiário, ok, tudo bem, aí nós teremos essa indenização. Mas do contrário, inclusive no silêncio do contrato, não vai haver indenização.
bom? E antes do termo final do contrato, tá? Será extinto ali o direito de superfície e também, nesse caso, nós devemos levar em consideração o seguinte, olha, antes do termo, então, do contrato, ou seja, antes de terminar ali o contrato, tá? Poderá ser extinto o direito de superfície caso o superficiário, tá? Der ao terreno uma destinação diversa daquela para a qual foi concedida. Imagina, o proprietário então faz um ajuste, um contrato com o superficiário. O superficiário diz então que utilizará aquela superfície para vamos colocar, para um projeto A, para uma ocupação A, e ele utiliza para uma ocupação B, diversa daquela que foi então ajustada. Isso é motivo suficiente para extinção antes do término do contrato, gente. E isso é possível? Isso acontece demais, tá? Um outro detalhe que é importante. A extinção do direito de superfície, ela deverá ser averbada, gente, no cartório de registro de imóveis. Então, se o direito de superfície ele deve ser registrado, aqui também a sua extinção. Então, a extinção também não foge à regra. Ela deverá ser averbada no cartório de registro de imóveis, ok? Isso é importante, é muito importante que você guarde isso, como eu disse, é extremamente cobrado em provas. Além disso, o direito de preempção, ele, no caso, o que ele vai então trazer como prerrogativa para o poder público? Gente, o direito de preempção, ele, no caso aí, confere ao poder público municipal preferência para aquisição do imóvel urbano, aquele que foi objeto de alienação onerosa entre particulares. Esse direito de preempção, muito estudado lá no nosso direito civil, não é isso? Nós poderemos assim resumir, a vocês que são operadores do direito, isso é tranquilo, aqueles que não são, isso aqui nós estamos falando o seguinte, é o direito de compra. Então, imagine, um determinado imóvel que tenha sido alienado onerosamente entre particulares. Eles deverão dar, então, preferência para o poder público municipal. Aí o poder público municipal, se acordar, se então tiver interesse, ele então tem preferência sobre os demais para a aquisição daquele imóvel. A isso nós chamamos de direito de preempção. É claro que aqui eu estou com uma explicação rasa, porque a nossa aula não é de direito civil, a nossa aula aqui é o Estatuto das Cidades. Então, não poderia aprofundar tanto assim para não perdermos o foco. Mas o mais importante que eu quero que você guarde para a nossa prova, o direito de preempção. Então, qual é o efeito prático do direito de preempção? Ele vai conferir ao poder público municipal preferência para a aquisição do imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre os particulares, tá bom? Essa então é a lógica que nós temos aqui. Esta dica 577 é uma dica extremamente cobrada em provas e eu então recomendo que você faça aí uma marcação especial em relação ao direito de preempção, tá? O direito de preempção, gente, em que condições ele será exercido? Olha, o direito de preempção, nos termos do nosso Estatuto da Cidade, ele será exercido sempre que o poder público necessitar de áreas para alguns fins. Então você poderia me perguntar assim, ué, professor, mas quando é que o município vai ter interesse numa determinada área? Quando é? Gente, existem situações em que o município vai necessitar de áreas. E aí, nesta hora, é que ele vai exercer, então, o seu direito de preempção. Então, normalmente, quando é que o município exerce o seu direito de preempção? Por exemplo, quando ele precisa fazer uma regularização fundiária. Imagina, ele precisa fazer uma regularização fundiária e tem dois particulares ali, um particular falou, vou vender aqui esta área. Aí o que o município faz? Opa, você vai vender essa área aí? Eu estou precisando desta área para regularização fundiária. Então eu quero o meu direito de preempção. Então é um momento que o município poderá fazer o uso do direito de preempção. Temos ainda outras situações que também se enquadram nesta mesma situação que eu acabei de colocar como exemplo para vocês. Vamos a elas aqui.
Quando o município for exercer aqui, gente, tá? Quando ele necessitar de áreas para execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, quando ele for constituir ali reserva fundiária, olha, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação aqui também de unidades de conservação e proteção de outras áreas de interesse ambiental, além de proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagísticos. Em todas estas situações, então, nós temos o pressuposto que o município está necessitando das áreas para exercer todas estas ações. E aí o que ele faz? Ele fala, opa, direito de preempção, já que o particular ali está alienando aquela área, tá bom? Então, muito tranquilo isso aí, mas fiquem de olho, é algo que é muito importante. O proprietário, gente, ele tem alguma obrigação nesse sentido? Então, suponha-se, eu sou um proprietário, eu quero alienar uma área que eu sou dono. Então, eu quero vender uma área que eu sou dono. E eu sei que o município está de olho naquela área minha. Eu tenho alguma obrigação legal nesse sentido? Eu tenho, tá? Nesse caso, o proprietário, ele deverá notificar a sua intenção de alienar o imóvel. Ele tem a obrigação, gente, de informar isso ao município. E isso está aqui no nosso Estatuto da Cidade, tá? E aí o município, então, tem um prazo para se manifestar. O município ele tem um prazo de 30 dias para dizer se vai ou não comprar aquele imóvel. Então o município também não pode ficar parado. Olha, o município quer, ele tem, né, ele quer aquela área. Ué, o proprietário falou, ô município, vou alienar. O município então tem 30 dias para falar, compro ou não compro, beleza? E mais, o plano diretor, importantíssimo, gente, um instrumento de política urbana importantíssimo. Inclusive eu lembro que o plano diretor caiu no concurso que eu fiz. Eu fiz um concurso para a Agência Nacional de Transporte Aquaviários em 2004, pelo CESP. A prova discursiva foi sobre a instalação de um porto na cidade e quais eram os aspectos que deveriam ser observados. E aí, na resposta, evidentemente, que eu trabalhei, eu falei muito sobre o plano diretor. E naquela oportunidade eu tive um notão. Então, o plano diretor é um instrumento importantíssimo de política urbana. E é claro que o Estatuto da Cidade não deixaria de falar sobre o plano diretor. Então, o plano diretor, ele pode fixar ali as áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, gente, tá? E isso, evidentemente, como eu disse a você, a ideia aqui é contribuir com a política urbana, com o planejamento, com o desenvolvimento urbano do local, ok? Não esqueçam destes detalhes. O plano diretor, gente, ele poderá, então, fixar nas áreas nas quais poderá, né, ser permitida a alteração de uso do solo mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Então, será que o plano diretor, será que ele tem esta prerrogativa? Será que o plano diretor, ele pode fixar áreas, tá, nas quais, então, nós teremos uma alteração do uso do solo? Pode. Tá? Existe esta possibilidade, o plano diretor então tem esse condão. E mais, uma lei municipal específica que será baseada no plano diretor, ela tem então ali também, tá, a competência, ela tem a prerrogativa para delimitar a área para aplicação de operações consorciadas. Então isso pode ser feito por uma lei especial, uma lei municipal específica. Mas aí você então me perguntaria, ué professor, mas o que é uma operação então urbana consorciada? Nos termos do nosso documento, nós podemos extrair as seguintes ideias a respeito de uma operação urbana consorciada.
Trata-se de um conjunto de intervenções e de medidas coordenadas pelo poder público municipal, com a participação dos proprietários moradores, com os usuários permanentes, com os investidores privados. Qual é o objetivo de uma operação urbana consorciada? É alcançar em uma determinada área transformações urbanísticas estruturais, é buscar as melhorias sociais, é buscar a valorização ambiental. Aliás, isso aí não é de interesse só do poder público municipal, isso aí é de interesse de todos, dos proprietários, dos usuários, dos investidores. Gente, quem é que não quer que uma área tenha todos estes requisitos? Ninguém, gente, todo mundo que está em sã consciência jamais deixaria de desejar algo nesse sentido. Então, esta operação urbana consorciada tem esse condão, ok? Olha, poderão, tá, ser previstas nas operações urbanas consorciadas. Isso aqui eu apenas vou trazer aquelas que são as mais importantes. Não quer dizer que sejam as únicas. Então, quais são as medidas mais importantes que poderão ser adotadas em operações urbanas consorciadas? Modificação dos índices e características do parcelamento, do uso e da ocupação do solo e subsolo, além de alterações nas normas edilícias. A regularização das construções, das reformas e das ampliações, além da concessão de incentivos e também, tá no caso aqui, esta concessão de incentivos dizem respeito às operações urbanas que utilizam tecnologias visando a redução dos impactos ambientais. Isso tudo poderá constar, então, das operações urbanas consorciadas. Só isso, professor? Não, claro que não. Isso aqui é o básico. Isso aqui é o que não pode faltar. Pode ter mais. Então, quando eu tenho uma operação urbana consorciada, estas são as medidas básicas que deverão ser tomadas. São as únicas? Não, não são as únicas, tá? Olha, nas regiões metropolitanas ou ainda nas aglomerações urbanas, tais nesses locais aí, poderão ser realizadas operações urbanas consorciadas interfederativas. Inclusive, isso aí já foi motivo de prova. A banca perguntou, então, se nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas se haveria possibilidade de serem realizadas operações urbanas consorciadas interfederativas. Podem, mas tem um detalhe, tem que ser aprovadas por leis estaduais específicas. Isso então não pode ser feito sem critério, tá bom? E mais, tá? Um outro detalhe que nós não podemos esquecer, que é o seguinte: lei municipal, então aqui é importante que vocês lembrem-se disso, lei municipal definirá quais são os empreendimentos, quais são as atividades privadas ou públicas em área urbana que dependerão da elaboração de um estudo prévio de impacto da vizinhança. Ele é mais conhecido pela sigla EIV. Então, existe sim, tá? Existe sim esta necessidade. Então a lei municipal que vai definir, vai falar, olha, quando nós tivermos qualquer tipo de empreendimentos desta natureza, ou quaisquer atividades privadas ou públicas, tá? Na área urbana com estas características, em todas elas, para que tais ocorram, nós dependeremos de um estudo prévio do impacto de vizinhança. Isso porque sem este impacto, o interessado não vai conseguir licença ou autorização para construir, ampliar ou ainda para que haja o funcionamento ali a cargo do poder público municipal. Então, sem isso, tais empreendimentos e atividades não terão estas licenças. Logo, o projeto vai fazer o quê? Vai parar. Não vai ter outro jeito, tá? A elaboração do estudo prévio de impacto de vizinhança, tá? Ela não substitui, não é então um substituto do estudo prévio de impacto ambiental. São institutos diferentes, tá? Isso nos casos porque o estudo prévio de impacto ambiental é um documento exigível pela legislação ambiental. Então, nós
podemos ter a seguinte situação. Professor, a depender, então, do empreendimento, nós teremos, então, estes dois documentos? Sim, a depender do empreendimento, o proprietário, o interessado, vai ter que, no caso ali, realizar ali estes dois documentos. Vai ter que ter os dois documentos. Isso é possível? Sim, é possível, tá? Olha, eu darei início agora a um assunto muito interessante, que é o plano diretor. É claro que eu não tenho aqui a pretensão de esgotar tudo em uma aula, mas eu quero já deixar aqui um gostinho de quero mais com você. Então eu já vou falar um pouquinho do plano diretor e nós daremos sequência lógica numa próxima aula, tá bom? Mas só para que você já comece a entender um pouco mais sobre esse plano diretor. A propriedade urbana, ela cumpre a sua função social quando ela então atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, aquelas que estão expressas lá no plano diretor. Evidentemente, então, quando nós falamos aí de propriedade urbana que cumpriu a função social, nós estamos falando daquela propriedade que atendeu a todos os requisitos necessários e proporcionou, então, aos cidadãos qualidade de vida, justiça social, desenvolvimento das atividades econômicas. Tudo isso, então, deve ser observado quando então, aí, da propriedade enquanto cumprida a função social. O plano diretor, ele deve ser aprovado por uma lei municipal. E mais, o plano diretor, nós já aprendemos isso, é um instrumento básico de política de desenvolvimento e de expansão urbana. Então, é um instrumento de política urbana, ok? E mais, o plano diretor, ele é uma parte integrante do processo de planejamento municipal, tá? Nesse caso, isso nós devemos então fazer o seguinte, o que nós extraímos disso? Ele deverá então, no caso aí o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento então, eles deverão então incorporar aí todas as diretrizes e as prioridades que estão contidas no plano diretor. Então ele contribui para a construção destes documentos orçamentários, tá bom? Bem, o plano diretor, gente, ele ainda deverá englobar o território, tá, do município como um todo. Ele não vai ser apenas parcial. E mais, a lei que instituiu o plano diretor, ela tem que ser revista pelo menos a cada 10 anos. Muito cuidado com esta dica 592, é uma dica extremamente cobrada em provas. E ainda, durante o processo de elaboração de um plano diretor, gente, e durante a fiscalização da sua implementação, tanto os poderes legislativo quanto o poder executivo municipais, eles têm o dever de, primeiro, tá? Eles deverão, então, garantir, é um dever, a promoção de audiências públicas e de debates com a participação da população, associações representativas de várias comunidades, inclusive isso foi cobrança, né? Foi motivo de cobrança na prova do Ministério Público do Piauí em 2019, tá? Então, no processo de elaboração do plano diretor, isso não pode ser feito sem critérios. Tem mais, devem garantir a publicidade quanto aos documentos e informações e, além disso, o acesso de qualquer interessado a documentos e informações produzidos. Tudo isso deve fazer parte do processo de elaboração do plano diretor. Beleza? Bem, com isso, nós então alcançamos mais um patamar na nossa preparação. Já avançamos muito e avançaremos muito mais. Eu agradeço muitíssimo a sua participação, essa sua garra. Olha, não existe preparação que seja fácil. Se você entende que a quantidade de informações para você é muito alta, não pense que é diferente para o seu candidato, para o outro candidato. A diferença é que você está aqui comigo e você está em busca destas informações. Então, nunca deixe, jamais deixe que as críticas, que a negatividade seja algo presente na sua vida. Não. Paute pela competência, pela vontade, pela perseverança e pela certeza de que você vai vencer. É isso aí. Um grande beijo no seu coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.
Então, pessoal, essa aí foi uma aula sobre aspectos que são extremamente cobrados no Estatuto das Cidades. Nós falamos então aí muito sobre alguns assuntos aos quais certamente vocês encontrarão questões nas respectivas provas. Espero que tenham gostado e assim o será sempre. Um grande beijo no seu coração, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!